Feche os olhos. Nós te agradecemos, Senhor, por essa noite, pela oportunidade que Tu nos dá de estar aqui, Senhor. Quando olhamos para a igreja perseguida no Oriente Médio, nós vemos o que os nossos irmãos estão sofrendo lá. Não podemos sentir, mas nós vemos, e o testemunho são os noticiários, e nós te pedimos perdão, Senhor. Perdão porque muitas vezes nós nem pensamos em missões, nós nem pensamos na igreja que está lá fora, nem pensamos naqueles que vão. Nos desperta nessa noite. Nos dá, Deus Pai, nesta noite o Teu sacudão para que nós cumpramos um compromisso contigo e sejamos ousados, Senhor. Se não formos, que tenhamos ousadia em participar do projeto missionário. Se não participarmos do projeto missionário, Senhor, que nós sejamos despertados, que para estarmos aqui nessa noite, missionários oraram e choraram sobre esta terra. Nós somos o resultado de homens que vieram a este lugar quando não havia nada aqui. Nós somos o resultado de pessoas que oraram sobre esta terra e que isso se acenda em nossos corações. Nesta noite a Tua palavra, Deus, será compartilhada, a palavra que está nas Escrituras, na Bíblia Sagrada. Ela é uma bênção. Capacita a minha vida nesta noite para compartilhar, trazendo-me o entendimento com a sabedoria, Senhor. Também nesta noite, Senhor, queremos dizer que rendemos os nossos corações entregues e cativos a Ti, ao Teu senhorio, e a voz do Teu Santo Espírito tem toda a liberdade nessa noite. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Amado, sente um instante. Eu quero dar um aviso no início, senão no final eu esqueço, e no final você vai estar mais preocupado em se levantar e ir embora, e talvez você não ouça. A partir de 1º de setembro, a partir do mês de setembro, as lives não serão mais transmitidas ao vivo. O culto será gravado e será transmitido somente a pregação posteriormente. Por quê? Porque hoje nós temos a liberdade e desfrutamos de um decreto com mais flexibilidade. Temos também a responsabilidade de orar uns pelos outros e precisamos da comunhão, que é vital para que o corpo permaneça saudável. Em meio à comunhão nós somos tratados e transformados. Em meio à comunhão nós recebemos ânimo por ouvir e estar com aqueles que testemunham e compartilham das suas vidas conosco. Sem comunhão, infelizmente, seria como deixar de nos alimentar com um alimento saudável e somente tomar vitaminas. Por algum tempo vai, mas o nosso corpo não resiste, ele não vai sobreviver, porque são vitaminas sintéticas, não é o alimento natural. Assim é um relacionamento via redes sociais. Sim, ele se estende, ele vai um tempo, mas ele vai se esfriando de uma tal forma ao ponto que nós nos cansamos e desistimos. Agora, pessoalmente e fisicamente, Deus faz grandes coisas, e no olhar do nosso irmão, a nossa fé é renovada em Cristo Jesus. Abra a tua Bíblia no livro de Efésios, a carta do apóstolo Paulo à igreja em Éfeso, capítulo 6, versículos 1 ao 4. É uma palavra conhecidíssima nossa, que nós nos alegramos em compartilhar, e variavelmente nossos filhos nos lembram desses versículos. Olha, pai, está na Bíblia, não ira o filho. E eles muitas vezes nos colocam na parede usando um versículo isolado, mas há um contexto todo, né? Porque a partir do momento que o pai precisa se calar para o filho admoestá-lo e colocá-lo na parede, tem algo errado. E aí nós precisamos trabalhar o contexto e a palavra. Versículo 1 do capítulo 6: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na demonstração do Senhor. Quando Paulo escreve à igreja de Éfeso, ele tinha alguns pontos principais em seu discurso e nas suas cartas,
E um deles, em seu ponto mais alto, é ministrar e admoestar as famílias. Ele fala sim sobre relacionamento, fala sobre a responsabilidade do marido, a responsabilidade da esposa, o fundamento do casamento. Ele faz o paralelo entre a igreja e Cristo. Ele admoesta a igreja em Éfeso com muita excelência e lhe dá um ensinamento ímpar de todas as outras. Claro que em Éfeso havia um grande problema de idolatria, e isso deixava as pessoas cegas, e elas precisavam ser despertadas. A família no seu ponto mais alto aqui é destacada, e Paulo admoesta a igreja que primeiramente tudo se inicia no vínculo e no relacionamento familiar. Não havia como haver uma igreja saudável e forte se as famílias não se alinhassem, se o marido não se alinhasse com a sua esposa no Senhor, se o respeito não estivesse em um ponto mais alto e cobrindo todas e outras quaisquer emoções que pudessem estar envolvendo ambos, e se principalmente os filhos não vissem isto de forma notória na vida, no procedimento e nos olhos dos seus pais. Paulo dá o exemplo, sim, que é uma responsabilidade no seio familiar do pai e da mãe, de administrar os seus filhos e conduzi-los no caminho reto, e isso era muito importante, como o é hoje. A sociedade em Éfeso, e quando eu falo de sociedade, eu falo de pessoas e famílias, estavam à margem do que era uma família no Senhor, e elas precisavam ser trazidas para dentro dessa visão e desfrutar desta potencialidade e desta promessa. Segundo o apóstolo escreve aqui, era necessário que os filhos fossem obedientes aos seus pais, não porque eles gostassem deles, não porque isso ia lhes trazer algum benefício, o porque emocionalmente ou emotivamente eles eram conquistados ou cativados por seus pais, não, mas pelo simples fato que é justo obedecer a seus pais. É justiça diante de Deus andar em retidão e dar o respeito, a honra e a quem é devido, entendendo que a vida ao qual hoje eles desfrutam foi gerada através de alguém, e neste ponto mais alto estão o seu pai e a sua mãe. E ele diz mais: a honra é o principal ponto, porque quando existe honra dentro das casas, a bênção do Senhor está aí. Quando existe honra, há prosperidade. Quando existe honra, há entendimento. Quando existe honra, há vida longa, desfrutando de todas as promessas de Deus, e não há confusão dentro desta casa. Quando há honra, coisas boas são semeadas, projetos são estabelecidos, e as gerações avançam sob uma plataforma apostólica que é deixada de geração em geração, e a cada dia mais crescem diante de Deus e diante dos homens. Embora o foco principal do cristianismo não seja ser reconhecido entre os homens, Deus, quando deixa uma promessa a Abraão, ele diz: e te engrandecerei um nome, e te engrandecerei um nome. Precisa ser notória sim a bênção de Deus na minha e na tua casa. Precisa ser notória sim a operação de Deus, a manifestação do Santo Espírito. Precisa ser notória sim que a bênção do Senhor está na tua família, porque senão de que forma o descrente crerá que Deus está operando? Nós vivemos num tempo que as palavras são muitas e há muitas filosofias. Não bastasse que o mundo está sendo largamente levado pelas facilidades e pelos modismos, isso muitas vezes chega ao seio da igreja, ao seio do corpo de Cristo, e de fato, aquele que não está firmado em princípios da palavra acaba por um tempo seguindo esses modismos, e isso traz consequências devastadoras. A família é deixada de lado, os princípios começam a ser esquecidos, porque na verdade somos bombardeados por uma mídia que mostra vida descompromissadas, excedendo todos os limites que são justos aos olhos de Deus, e variavelmente mostrando que isso não traz consequências nenhuma, traz
consequências sim. O importante é entendermos que de Deus não podemos zombar, Ele não se deixa escarnecer. A semente que lançarmos ao solo da nossa vida ou ao solo da vida de outros, ela produzirá fruto e inevitavelmente nós precisamos colhê-los. A colheita é nossa. E quando colhemos dizemos: não, Deus, eu não mereço estes frutos, essas consequências, eu não mereço isto, eu não mereço estar nessa colheita. E eu quero lhe dizer uma coisa: por mais que Deus nos ame, por mais que nós estejamos no centro, no âmago do seu coração, por mais que Ele se compadeça, Ele é o princípio da existência, dos princípios estabelecidos. Ele não se move por emoção. Invariavelmente os frutos são amargos, porque saímos desse trilho. Quando nós olhamos as Escrituras e vemos que precisamos ter sabedoria sim para conduzir a nossa casa e nossa família. É a maior instituição sobre a face da terra. Não é o futebol da semana e nem do domingo, não são os amigos, não são aquelas amizades antigas ao qual nós juramos fidelidade eterna. Não, é nossa casa. Nossa casa tem que estar no ponto mais alto em nossas vidas, e nossos filhos precisam entender e ver em nós uma ação e uma atitude que vá de encontro a Deus, não há outro caminho. O apóstolo Paulo fala sobre honra, e fala sobre uma promessa que está consignada, esta honra, e nós muitas vezes pensamos: sim, nós vivemos em tempos de promessas. Ouvimos pregadores que estão neste tempo no hall da fama, ouvimos pregações inspiradas falando que somos filhos, que temos todo o direito sim, que nós temos que determinar e exigir a nossa herança, porque ora, nós somos filhos e temos o direito de receber tudo que Deus nos deu. Sim, Deus nos prometeu, mas muitas vezes nos equivocamos, nos tornamos como o filho pródigo, invariavelmente colocamos Deus na parede, segundo a parábola que está no Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, versículo 11, e dizemos: Deus, dá-me a minha herança que é de direito, eu estou requerendo agora as tuas promessas sobre mim, porque eu sou filho e não sou servo, eu quero desfrutar de tudo. E como filho pródigo, esquecemos que o nosso irmão está na seara, esquecemos aqueles que estão no campo missionário, esquecemos aqueles que estão dando a vida nesse exato momento pelo Evangelho no Oriente Médio, e você tem acompanhado isso. Esquecemos aqueles que se esforçam e dizemos: Deus, se alguém está trabalhando, fazendo, não tenho nada com isso, eu quero a minha herança, e exigimos a nossa herança, e saímos mundo afora, para gastar aquilo que achamos que temos direito. Deixe-me lhe dizer uma coisa: o trabalho na seara ainda não findou. Eu quero falar nessa noite a tua vida como voz profética: a palavra na seara de Deus ainda não findou. Não deixe teu irmão na seara para gastar a tua herança com coisas que não são lícitas. Escute o que eu vou lhe dizer. O jovem rico, o filho pródigo, abre lá. Eu tenho algo com o jovem rico, mas vamos deixar para outro dia. Lucas 15, abre lá a tua Bíblia. Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, versículo 11 a seguir, fala a parábola desse jovem que entendeu que tinha todos os direitos e nenhum dever. Escute o que eu vou lhe dizer. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence, eu quero o que é meu de direito, quero desfrutar agora de tudo aquilo que foi conquistado, que foi construído, não me importo mais com meu compromisso e minhas responsabilidades, eu quero é ser feliz e viver a vida.
Poucos dias depois, versículo 13, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou toda a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Deixe-me lembrar de algo. Enquanto esta história discorre, o filho mais velho que este estava na seara. Não negligencie o teu chamado. A seara ainda está com as sementes maduras e as espigas maduras. A seara ainda está à disposição de nós que somos ceifeiros, e nós temos um compromisso com o nosso Senhor. Aonde estão os ceifeiros que foram chamados ao compromisso da grande ceifa? Ainda não é tempo de desfrutar da herança, ainda não é tempo de pedir todos os bens, ainda não é tempo de abandonar o chamado, ainda não é tempo de sair e deixar com um trabalho redobrado aqueles que ficaram. Ainda não é tempo. Pense nisso nessa noite. Em Efésios capítulo 6, versículo 4, Paulo diz mais: e vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Há dois exemplos que eu procurei registrar, que estão citados na palavra. Um deles está no livro de 1 Samuel, depois você lê em casa porque é extenso, capítulo 2, versículos do 12 ao 36. E o outro está também dentro deste livro e fala da condição de um rei. Nós vemos no segundo livro de Samuel, capítulo 13, a história de Davi, e no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, a história do sacerdote Eli. Eu nesta noite venho falar a você na condição de pai e de pastor, e quero citar esses dois exemplos, porque nós temos ficado estarrecidos com o que tem acontecido. Vivemos um tempo e uma geração que, de certa forma, como a igreja em Corinto, andou em licenciosidade, não mais observando princípios da palavra de Deus, e isso tem chego às narinas de Deus. Assim como o sacrifício tinha um odor suave nas narinas de Deus, assim como a adoração sobe a Ele como um incenso suave e o agradável às suas narinas, e Deus inspira a adoração, assim também não só o pecado, mas a licenciosidade, a omissão, tem chegado como um odor esquisito nas narinas de Deus. Em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12 a seguir até o 36, nós vemos um sacerdote ao qual tinha dois filhos no ofício sacerdotal, Ofni e Finéias. Esses dois não serviam com retidão de coração na presença de Deus. Eles não somente se prostituíam, como também eles lançavam mão daquilo que eles não poderiam lançar, quebrando preceitos e estatutos estabelecidos por Deus dentro da honra do ofício sacerdotal a ele. Eli sabia como seus filhos eram, mas por o seu coração se dilatar, ele não os exortou ministerialmente, ele não foi firme dentro do ofício que eles estavam sendo exigidos. E Deus chega a ele com uma palavra muito dura, no versículo 29, e diz: honras mais a teus filhos do que a mim,
Você permitiu que o teu coração te dilatasse, muito mais pelos teus filhos, e licenciosamente você permitiu que eles quebrassem princípios na minha casa e na minha presença, pecando diante da minha face. Não somente isso, você tem encoberto o seu pecado e não os tem exortado, não os tem trazido ao arrependimento e não os tem feito buscar a santificação. No versículo 30 e 31, Deus diz que corta o braço ministerial da sua casa. Você entende isso? É muito forte, amados. Mas Deus tinha feito uma promessa sobre as gerações de Eli. Sim, Ele tinha feito uma promessa. E quando chega ao limiar dessa situação, Ele diz: não, chega. A partir de hoje, não somente tu e teus filhos acaba o ministério de vocês, mas todas as gerações a seguir. Vamos abrir 2 Samuel capítulo 2. Abre lá. Versículo 12. Não é esse o texto, amados, me perdoem, eu anotei errado. Vocês me perdoam? Amém. 2 Samuel, 1 Samuel, amados, segundo é Davi. 1 Samuel capítulo 2, versículo 12. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 2, versículo 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Sabe o que é isso, né? Bebiam demasiadamente e não conheciam o Senhor. Porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo-se a alguém um sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, e com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim fazia todo Israel que ia a Siló. E também antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá esta carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida, senão crua. E dizendo-lhe o homem: queime primeiro a gordura de hoje, e depois tome para ti quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: não, agora has de dar, e senão por força o tomarei. Obstinação de coração. Obstinação de coração. Versículos 29. Porque dais coices contra os sacrifícios e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordares do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Porquanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Porque aos que honraram, honrarei, porém aos que me desprezam serão envilvecidos. E eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa do teu pai, para que não haja mais velho algum na tua casa. Amados, quando Efésios fala sobre admoestar nos princípios de Deus, é nós ensinarmos aos nossos filhos os princípios que estão aqui. Nós não podemos assinar concessões, armistícios de guerra, fechar um olho, permitir que eles façam e entrem em situações que estão contra os princípios da palavra de Deus. Mas o Senhor requer de nós que, como Pai, sim, nós os conduzamos dentro dos princípios da palavra. Escute o que eu vou dizer a você. Muitas vezes o nosso coração dilata,
E nós olhamos para os nossos filhos, o filho das dores da nossa esposa, os filhos que nós tomamos nos braços, os filhos que nós trocamos as fraldas, que damos o mamá para ele, a primeira comidinha sólida, e eles erram, eles pecam, e a gente diz não e passa a mão na cabeça. Eis a consequência: não faça isso. Princípios são princípios, retidão é retidão, santidade é santidade, e não há negociação para estas coisas. Te levante como um sacerdote de Deus na tua casa e admoesta-os no princípio da palavra de Deus. Não passe a mão com licenciosidade sobre o pecado, não faça isso. Em 2 Samuel, agora sim, tá, amados? É que eu olhei aqui e misturei os endereços. Capítulo 13 fala a história de Amnon e Tamar, e também a atitude de um filho chamado Absalão. Quando você lê todo o capítulo 13, você vai ver que há um incesto, que há pecado, e que Absalão também, filho de Davi, ele tenta encobrir a situação para se beneficiar, porque ele não gostava do seu irmão. Ele deixa passar um tempo, encobre o pecado do irmão, e arma-lhe uma cilada e o mata, e se exila. E Davi é comunicado dessas coisas, e Davi, como pai, não toma atitude nenhuma. Pelo contrário, depois de 4 anos, ele o recebe de volta e o assenta do seu lado. Sem tratar o pecado do filho, passa a mão sobre a sua cabeça, porque ele também, como pai, não tinha relacionamento de pai com os seus filhos. E aí Absalão torna-se o usurpador do trono de seu pai. Nós fomos chamados para levantar uma geração que marca e vai impactar esta geração presente, mas como o faremos? Se assinamos amistícios e acordos de guerra, permitimos e somos permissivos e fechamos os nossos olhos, não é possível. Deixe-me lhe dizer algo. No Oriente Médio, cristãos como eu e você estão sendo arrastados para fora da casa e executados, ao vivo e a cores, na rua. Se ao menor sinal do encontro de um livro como esse, ou da Bíblia Sagrada em PDF no celular, ou num aplicativo, são executados. Nós achamos que temos direito de nos queixar a Deus, e nos queixamos. Nos queixamos porque o culto se estende, nos queixamos pelo dia de culto, nos queixamos porque está chegando ao verão e de certa moda nós gostaríamos de ficar no clube um pouco mais, mas tem que ir para o culto. Nos queixamos da escala, nos queixamos dos instrumentos, dos microfones, nos queixamos das cadeiras brancas. E deixe-me lembrar, o teu e meu irmão está sendo executado porque aceitou Jesus. Deus tem nos chamado para despertarmos e sairmos da condição do crente e do filho que só exige direitos, e é na hora de nós colocarmos a mão na seara ao qual nós somos chamados, sem reclamar. Terça-feira, nós estávamos conversando com uma família cristã que nos acompanhou no nosso batismo, que foi em 92, que caminhou conosco no início, onde tudo era mais difícil, gente, tudo era mais difícil, a perseguição era maior, a acepção familiar era maior, tudo era mais difícil. E nós lembramos de um fato que foi até interessante, isso está muito na minha memória, porque não estava lá sozinho. Nós chegamos num culto de quarta-feira à noite, era inverno, tinha uma garoa muito densa, frio. Eu me lembro que eu estava com uma calça de sarja cor caqui,
estava com um sapato de couro cru, blusão, casaquinho. E quando eu entrei na igreja, que era no porão de uma casa, as bancas eram de madeira, tinha um microfone só com cabo, caixas de som que chiavam mais do que... Mas isso não importava. Isso não importava. Nós estávamos lá para adorar a Deus. E quando eu entro com o Felipe pequeno, você imagina, nós convertemos, o Felipe tinha 6 meses de vida, muito pequeno. Entramos eu e minha esposa e o Felipe nos braços. Lá estava a missionária esfregando uma mão contra a outra, dizendo assim: irmão, eu não sei o que fazer. O irmão fulano de tal tem uma doação de areia que está lá na obra, na construção da igreja, só que ele precisa descarregar hoje à noite, porque amanhã ele tem que carregar o caminhão e seguir viagem. No problem, nós nos reunimos em 8 diáconos, deixamos nossas esposas, passamos na casa de um diácono, pegamos todas as pás, como a igreja estava em construção, ele era o QG da ferramentaria, pegamos as pás e fomos. Chegamos lá, o caminhãozinho do irmão, para quem entende, era uma Scania com LS no cavalo, com 40 toneladas de areia. 40. Já no puxar a lona, eu sentia água dentro do sapato. Nós terminamos meia-noite passada. Eu não ouvi uma murmuração, uma reclamação, como eu também não fiz. Ah, pastor, vocês foram para casa trocar de roupa? Não. Todos subiram naquele caminhão, com mais de 13 metros de comprimento, e nós começamos a bater areia para baixo, terminamos passada meia-noite, e o dia seguinte era quinta-feira, dia de trabalho. A grande questão é onde está o nosso coração, amados. Não havia direitos. Ah, não, está chovendo, não é possível. Não, é que já se viu. Que absurdo. Que absurdo. O pastor vai naquela noite, o pastor não foi. Nós fomos. Nosso coração está muito em pedir a Deus como o filho pródigo. Senhor, me dê, Senhor, me dá, Senhor, meu direito, Senhor, minha questão, Senhor, o meu dia, Senhor, a minha folga, Senhor, aquilo que eu preciso, Senhor, aquilo que eu te pedi. Deus, eu estou cansado de orar. O que é isso? O que é isso? Sexta-feira, nós estivemos na Fazenda Esperança, amém? Os missionários que foram comigo, e foi uma bênção, como sempre é, mas havia uma situação específica. Quando nós chegamos e eles nos aguardam, haviam 2 obreiros de ponta que, há poucos minutos antes da nossa chegada, tinham entrado em um atrito emocional. Pastor, eles não são convertidos? Sim. A pergunta é se nós somos. Um veio falar comigo e nós não tínhamos muito tempo. Eu falei um pouco com ele e disse: meu filho, o sangue de Cristo nos lava e purifica de todo pecado. Não anule a obra da cruz, perdoe e peça perdão. Mas a ceia, para isso Cristo morreu na cruz. Quando este saiu para se organizar, veio o outro, desceu. Subindo a capela, o James, o Felipe e o João foram na frente, eu fiquei para trás com ele. Nós entramos na capela, eu lembro do João falar: pai, que peso hoje está aqui. E se você não sente a atmosfera espiritual, o João já está te passando o tranque. Que peso eu sinto aqui. Nós começamos o culto, e em meio ao louvor, e quem estava ministrando o culto disse: eu convido o fulano a vir à frente e trazer uma palavra, e era um deles. E quando ele sobe, ele pega o microfone e ele disse assim: olha, eu estava esperando por isso. E diante de toda a congregação ele disse: eu quero pedir perdão ao meu irmão, porque eu pequei. Quando ele disse isso, a atmosfera foi mudando, e foi um culto
Só quem esteve lá para saber. Porque toda a estrutura do inferno caiu por terra, o inimigo teve o rosto dele fincado no chão, e Jesus foi glorificado e reinou absoluto. Nós precisamos buscar humildade, amados, e deixar essas guerras emocionais de lado e entender que o princípio da humildade precede a honra, e nós precisamos nos submeter a Deus. Separei uma Bíblia antes de sair de casa, falei com a minha esposa e disse: vou presentear uma pessoa específica. Ela disse: puxa, é necessário? Sim, eu vou presentear. Ok. E nós muitas vezes não entendemos o agir de Deus e nós nos bloqueamos e não fazemos. Cheguei lá, pedi para falar com a pessoa, tudo é por permissão de lideranças. E quando essa pessoa veio, eu disse: olha, eu trouxe uma Bíblia de estudo e eu quero dá-la a você. Ele olhou para o lado, para o seu líder, e disse: você é testemunha. Hoje à tarde eu dobrei o joelho na capela e disse: Deus, eu estou sendo confrontado e eu não sei se eu devo permanecer e buscar a tua face. Eu não sei o que fazer da minha vida. Traz uma resposta na tua palavra. E o Senhor veio e me trouxe a Bíblia que eu não tenho, e ela está aqui, é o penhor do meu ministério, vai ser essa Bíblia. Você entende, amados? Nós precisamos viver mais o Espírito e cada vez mais diminuir a carnalidade em nossas vidas. Versículo 4 de Efésios, capítulo 6. Amém? Vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. Administra a tua casa com sabedoria. Seja a tua vida e a vida da tua esposa a estação terminal de qualquer comentário desnecessário. Nós muitas vezes não entendemos por que os nossos filhos não querem compromisso com o Senhor. Será que é porque é o que eles ouvem dentro de casa? Nós muitas vezes lutamos porque os nossos filhos fazem coisas erradas. Será que é porque eles não têm um exemplo de pais dentro de casa? Que não lhes dão a oportunidade de aprender junto com eles? Mas muitas vezes estão sobre críticas severas e o dedo em risca, dizendo que eles nunca serão nada. Nós dizemos: meu filho, você precisa se definir quanto à tua fé, precisa buscar a presença de Deus e precisa ir à igreja, mas entenda que os nossos filhos precisam ver em nós um alicerce nisso. Não há como. E amados, não tenha medo de perder o teu filho sendo firme na palavra. Não tenha medo disso. Não tenha medo disso. Não tenha medo de perdê-lo, porque você traz os princípios da palavra na tua vida e você diz: meu filho, você tem que viver por esses princípios. Tenha medo de perdê-lo enquanto você estiver assinando concessões, porque na mente dele elas serão o argumento quando você tentar exigir alguma resposta. Nessa noite, a palavra nos chama para demonstrá-los e criá-los na doutrina do Senhor e não a outra, amados. É fácil? Não é fácil. Eu tenho 3 filhos, não é fácil, gente. Há vezes que o mundo sacode eles, sim, como sacode. Há vezes que na escola eles são colocados contra a parede. Escolhe ou a nossa amizade ou a tua condição de crente, e eles têm que decidir. Não é fácil. Não é fácil, porque o sabor das coisas lá fora, num primeiro momento é doce, mas dentro dele é amargo como fel. Escute o que eu vou lhe dizer. Eu ouvi várias pessoas nos últimos 15 dias
dentro e fora da congregação, pessoas que não participam da congregação e não são cristãos, ou seja, não são homens e mulheres batizados e nunca aceitaram Jesus. E o que eu tenho visto é a mesma coisa. Pais preocupados com uma geração que eles não sabem como ela vai se conduzir. Avós lastimando por terem criado seus netos com um cuidado demasiado e agora não há mais como voltar atrás. Concessões que foram feitas que agora nas mãos dos netos são irrevogáveis. E na mínima tentativa para que haja reajuste, é posto o dedo no rosto deles, que é o mais grave. Há pais que já são ameaçados pelas palavras ríspidas de um adolescente. O que é isso? Há homens, como há 15 dias atrás eu conversei com um aqui dentro, que dizem assim: pastor, não deixa de falar aos adolescentes e jovens que o mundo não tem nada para o cristão. É um grande engano, não há nada para nós lá fora, não há nada que possa nos levar a ganho algum, pelo contrário, nós só perdemos, e quando nos damos conta, estamos tão enredados que não conseguimos mais nos soltar e estamos destruídos. E como voltar atrás? Isso me falou um homem que um dia, com mais de 16 anos de casamento, abandonou sua esposa pelo simples pecado. Constituiu outro relacionamento, dinheiro não faltava e ainda não falta, um homem muito bem resolvido economicamente e profissionalmente. Porém hoje, 12 anos depois, ele sente o peso daquilo ao qual ele vive. E ele me diz assim: como eu vou mudar isso na minha vida? É impossível. Eu abandonei uma sogra que já era minha mãe. Eu virei as costas a um cunhado que abria a geladeira quando ia na minha casa e fazia piada com a minha cara. Perdi o relacionamento de mais 16 anos construído por algo que parecia por fora ser doce, mas hoje, como eu queria voltar atrás. Como eu queria voltar atrás e não há mais como. O que está feito, está feito. Não deixe de falar à igreja que não há nada no mundo para o cristão. Pais, ensinem vossos filhos. Sejam um exemplo de Cristo na vossa casa. Que os filhos possam ver nos teus olhos e nos olhos da tua esposa o alicerce em Deus. Que eles possam ver nas suas mãos dadas o amor que vocês têm um pelo outro, e embora venham os problemas e os dias difíceis, embora as tentações estejam presentes, há algo muito alto e maior em vossas vidas, que é o respeito e a fidelidade. As emoções podem ser sacudidas, o corpo pode pedir algo, a alma pode gritar, mas há em nós um senso de responsabilidade em Deus que diz não. Há um compromisso meu com a minha casa, há um compromisso meu com os meus filhos, há uma palavra que eu dei um dia a um sacerdote diante de Deus e prometi a Deus. Há uma geração que está se levantando sob um alicerce, um fundamento que Deus estabeleceu em mim. Há um compromisso e uma responsabilidade profética, apostólica da minha vida aos meus filhos, e eu não lançarei isto fora por preço algum. Quando Jesus ensina o Pai Nosso, Ele diz: não nos deixes cair em tentação. Pastor, a culpa é de Deus porque a gente é tentado. Deus não tenta ninguém. Está na Bíblia. Mas quando somos tentados, nos engodamos na nossa alma, formulamos, permitimos que desce o coração e agimos. Isso não é de Deus, isso é 100% carnalidade nossa.
Pastor, mas Deus não poderia nos deixar entrar em tentação? Não, nós entramos em tentação. Agora, não cair no meio dela, essa é a nossa oração. Todos nós somos tentados como Cristo foi, e em nenhuma delas ele caiu. Por que caímos? Pastor, eu não... Sim, o Espírito Santo está em você. Sim, você tem forças no Senhor. Sim, você é lavado e remido no sangue do Cordeiro. Sim, a obra potencialmente realizada por Jesus na cruz do Calvário te dá o direito ao perdão. O seu sangue te lava, amados. Desfrute dessas promessas. Não lance fora tudo que está construído em mim e em tua vida. Não faça isso. Nesta noite, eu quero orar com você. E meu objetivo é que você vá para casa pensando. Sim, pense. Deite a cabeça no travesseiro, confira as Escrituras e pense. Pense aonde Deus tirou você. E pense aonde você está hoje, amados. Nós estamos assentados na condição de príncipes. E aonde estão estes príncipes na hora do confronto? Aonde estão estas princesas de Deus na hora do desafio? Aonde estão estes sacerdotes e embaixadores de Cristo Jesus na hora do confronto de nossas emoções? Aonde nós estamos? Eu quero estar em Cristo. Eu quero estar em Cristo. Com todas as minhas limitações, eu quero estar em Cristo. Com todas as minhas deficiências, eu quero estar em Cristo. Eu quero ser encontrado nele, e nele estar o meu nome e a minha vida. Eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam a misericórdia desse Cristo sobre mim e a operação dele sobre a minha vida. Eu quero que as pessoas olhem para mim e me vejam na sua seara, cumprindo a tarefa do ceifeiro, porque a seara está madura e ainda é tempo de ceifa. Ainda é tempo de ceifa. Se coloque de pé. A ceifa não cessou. Ainda é tempo de ceifa. Feche teus olhos. Nós te agradecemos, Jesus, por tua palavra nessa noite. A admoestação que vem de ti, Senhor, nos traz para o cerne e o centro da tua palavra, e nós somos confrontados nessa noite. Quantas coisas nós dizíamos mais ou menos, quem sabe, talvez, e hoje a palavra nos é trazida à memória e nós vemos que nós fechávamos um olho. Não pode ser assim. Desperta em nós a essência da tua Escritura. Desperta em nós a essência dos teus princípios nessa noite. Deus, que não seja somente aqui Deus, mas lá fora a seara está madura, que nós sejamos, Deus, os teus ceifeiros em todo o tempo, manejando o instrumento que tu nos deste, pregando, evangelizando, falando de Cristo, sendo exemplo em todo lugar, em todo o tempo. Ministra as casas, ministra as famílias nessa noite, ministra os pais, as mães, ministra os filhos. Toca no coração nesta noite, Deus, daqueles, Senhor, que estão afastados, assim como o jovem rico num dado momento foi tocado, nesta noite toca, Deus. As palavras do Pai não eram suficientes, o prazer e o mundo o levarem, mas houve um momento que a tua voz tocou o sentimento mais profundo do seu coração, e ele despertou e disse: na casa do meu pai os servos têm abundância de pão. Toca nessa noite, Senhor. Resgata os que estão perdidos, reconcilia aquele que está afastado. Deus, nesta noite, vai trazendo para os teus braços, Senhor, aqueles que não te conhecem, Senhor, e ligando a obra da cruz em Cristo Jesus, aqueles que ainda não te aceitaram. Em nome de Jesus, que a tua presença seja sobre nós. Levanta ceifeiros, Senhor, aqui. Levanta ceifeiros aqui,
Levanta homens e mulheres cheios do Espírito Santo, cheios de coragem e ousadia, que vivem pela palavra, vivem para a palavra, em nome de Jesus. Amém? Seja um corajoso, te revista de autoridade e poder no Senhor. Amados, os cultos, todos eles ainda se darão nos seus horários. Ainda estamos num decreto mais flexibilizado. Estudos de terça-noite se dão pelo Face. Os demais cultos todos presenciais. Lembrando que a partir de setembro somente será gravado e postado posteriormente a palavra. Amém? Temos aí atrás cachorro quente. Dentro do contexto de pegue e leve, você não consome aqui, você vai consumi-lo na sua casa. Ainda é com salsicha dupla? Sim. Glória a Deus. E vai um refrigerante ainda. Amém? Aí você não precisa comprar um X extra para complementar a janta. Só o cachorro quente dá, né, Leandro? Glória a Deus. Amém? Feche teus olhos um instante. Nós te agradecemos, Deus, por tua presença e por tua fidelidade. Nesta noite, consagrando os dízimos e ofertas depositados no gasofilácio a ti, Senhor. Abençoa as mãos que aqui depositaram. Abençoa as mãos que têm trabalhado na obra, Senhor, de forma poderosa. Abençoa as famílias aqui presentes e aqueles que acompanham pela live nessa noite. Que a tua graça, Deus Pai, seja sobre os teus filhos, e que saindo daqui nessa noite, potencialmente, nós sejamos resgatadores de vidas e evangelistas da tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Que a paz de Deus, a comunhão do Santo Espírito esteja com cada um. Estamos despedidos deste momento de culto, em nome do Senhor Jesus. Amém.